bem? Prazer, João. Prazer, Anderson. Que isso, o cara tá no carro. Tô cá. A gente tá aqui daí junto. Muito bom, muito bom. Joia. Rafael, se você já quiser subir sua apresentação, a gente vai começar pontualmente às 10h30, tá bom? Tá. Deixa eu carregar aqui. Já tá compartilhando, né? Já tá compartilhando. Tá. Mas. Tá. Isso. Tudo bem. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem. Essa questão da pandemia tão complicado. A gente sabe que é uma situação difícil, por isso que a gente está optando em fazer a defesa do Rafael virtual. Agradeço a disponibilidade de vocês em participar dessa banca em pleno sábado de manhã. Bom, eu vou informar para vocês que, por motivo de avaliação, essa apresentação vai ser gravada. Alguém não gostaria que a apresentação fosse gravada? Por mim, tudo bem. Tudo bem, né? Tá bom. Eu informei ao Rafael que no final, ou no início, ele ia escolher, a gente vai fazer um print da apresentação. Rafael decidiu por ser no final. Então, durante a apresentação, vocês podem manter ou não a câmera ligada. Eu avisei a ele também que eu vou manter a minha desligada, até para não ter ruído, atrapalhar ou coisa do tipo. O Rafael, ele vai ter em torno de 15 minutos para apresentar o trabalho, mas se passar um pouquinho, Rafael, não tem problema, é no seu tempo. A gente só não pode ficar a manhã inteira, tá, Rafael? Não. Então, dose direitinho o seu tempo. Pode deixar. Tá bom? Após a apresentação do Rafael, a gente vai ter a arguição da banca. Após a arguição da banca, eu vou pedir para que o Rafael e os convidados que não fazem parte da banca se retirem da sala, para que a gente possa discutir o trabalho do Rafael. Logo após a discussão, vou chamar Rafael novamente. Rafael, você fica ligado nesse WhatsApp, você fica grudado nesse telefone. Não, eu vou ficar no PC. E aí você retorna para a sala para a gente dar a menção final para você, tá bom? Tá, então okay. A gente vai seguir, né, esse roteirozinho. Bom, então eu já vou começar aqui a gravação. Vou começar, deixa eu habilitar aqui o botão da gravação. Vamos lá, pessoal. A partir de agora eu vou começar a gravar, tudo bem? Ok. Tá bem. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a disponibilidade em participar dessa banca. A partir de agora, daremos início à apresentação do relatório de estágio supervisionado do discente Rafael Estrela, intitulado Desenvolvimento de Web Service com Java utilizando padrões de projeto e REST. O Rafael terá em torno de 15 minutos para a sua apresentação. Logo após a apresentação, teremos a arguição da banca, e após a arguição da banca, faremos uma avaliação e depois as considerações finais, com a presença do aluno novamente, tá bom? Rafael, fica à vontade, pode começar. Tá ok, então. Obrigada, pessoal. Bom, primeiramente eu quero dar bom dia a todos, tá? Meu nome é Rafael Ribeiro Estrela, sou discente do Instituto de Computação. Eu irei fazer a minha defesa do meu relatório de estágio supervisionado, cujo tema é desenvolvimento de web services com Java, utilizando padrões de projeto e REST. Eu irei fazer essa defesa diante da banca composta pela minha orientadora, professora Vanessa Canuto Cunha, o supervisor e coordenador Anderson Luiz de Campos Barbosa, e o meu convidado e amigo João Paulo Alves Sartorello, tá? Bom, a gente tem um cronograma aqui da defesa, onde eu vou estar falando do local de estágio,
a justificativa e objetivos, a fundamentação teórica, os resultados obtidos, as conclusões e a bibliografia. Bom, o local de estágio, né, onde o estágio se passa, né, o estágio se passa na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, CEPLAG, tá? O CEPLAG, ele surgiu inicialmente no ano de 1972, com o advento da lei número 3.278, durante a gestão do governador José Fragelli, tá? O CEPLAG, ele fica localizado no Centro Político Administrativo, na Rua C, Bloco 3, cuja missão é promover a racionalização e a eficiência da máquina pública estadual, por meio das políticas de administração central do Poder Executivo. E o CEPLAG possui como valores eficiência, inovação, resolutividade e resultado. Tá? O estágio, ele passa mais precisamente na coordenadoria de desenvolvimento de soluções de TI. Tá? Essa coordenadoria, ela é composta pelo coordenador, no caso o Anderson, por servidores e por estagiários. Justificativa, de forma bem objetiva, a justificativa é que surgiu uma demanda para nós, lá na Coordenadoria de Desenvolvimento, desenvolver o quê? O sistema de declaração de bens e valores dos servidores empregados públicos do Estado de Mato Grosso. Tá? Uma explicação bem breve é que o sistema de declaração de bens, ele é dividido em três, como eu posso dizer, três formas de fazer a declaração, tá? Então, o sistema possui a declaração por um arquivo, onde o usuário vai estar fazendo upload de um arquivo para fazer a declaração. Vai ter a declaração por formulário online e declaração de que não possui bens, tá? Então, o usuário que vai estar acessando o sistema, ele vai ter essas três opções de fazer a declaração. O objetivo geral é desenvolver o back-end dessa declaração de bens, mais especificamente o formulário de declaração, ou seja, ficou a meu cargo desenvolver o back-end do formulário online de declaração. Tá? E como objetivo específico, eu devo fazer o estudo das tecnologias e da ferramenta utilizada para me fazer ou desenvolver o back-end desse formulário. Também, com objetivo específico, fazer a análise e a leitura de documentos para que eu pudesse ter um entendimento do negócio, ou seja, entender o que eu deveria fazer e como fazer. Também, como objetivo específico, fazer a configuração do ambiente de desenvolvimento, seja ele na máquina lá do CEPLAG, seja ele aqui na minha máquina local, tá? Porque com contrapartida, devido à pandemia do Covid-19, houve uma alteração de escala dos servidores e em alguns momentos a gente estava em casa, a gente estava lá, então precisou fazer uma configuração correta, né, do ambiente de desenvolvimento. E por final, a implementação do web service com as tecnologias e ferramentas que foram estudadas. Bom, fundamentação teórica. Para me falar da fundamentação teórica, é preciso falar sobre as tecnologias e ferramentas que foram utilizadas durante o desenvolvimento. Parte dessas tecnologias, elas foram estudadas através da plataforma Udemy. Tá? A plataforma Udemy é uma plataforma online de cursos que foi fundada em 2009 por Erin Bailey. E a Udemy, por sua vez, hoje em dia, ela possui um leque enorme de cursos em diversas áreas: música, economia, tecnologia da informação, programação, análise de dados. São variados cursos. O curso pode ser gratuito, pago, pode ter um certificado, pode não ter certificado, né? Isso aí vai depender do curso. E, coincidentemente, eu encontrei um curso que atende às tecnologias e ferramentas utilizadas na coordenadoria. A coordenadoria faz o uso do quê? Da linguagem de programação Java. É a linguagem oficial para o desenvolvimento dos projetos da coordenadoria. Então, foi feito um curso na plataforma Udemy da linguagem Java.
Eu, pessoalmente, não tinha conhecimento dessa linguagem, tá? Eu não fazia uso dela, né? Então, realmente era necessário eu fazer esse estudo para que pudesse desenvolver. E, durante o curso, foi estudado alguns tópicos dessa linguagem. Foi estudado a lógica de programação com essa linguagem, estudado a sintaxe, estudado classes, atributos, métodos, construtores, a orientação objeto ao todo, né, que também é uma dificuldade que eu tinha muito de entender, que é a orientação a objetos. Foi estudar a estrutura de dados, numerações, herança, tratamento de sessões, programação funcional, manipulação de arquivos e até mesmo estudado o quê? Análise e leitura de artefatos OML. Mas a gente vai chegar lá, tá? Esse curso também feito na Udemy, ela aborda o quê? Um projeto prático. Esse projeto prático foi fundamental para que eu pudesse fazer o desenvolvimento do back-end do sistema de declaração. Por quê? Esse projeto prático feito nesse curso, ele aborda a linguagem Java, né, que é a linguagem oficial da coordenadoria, e também as ferramentas utilizadas, como o Spring, como o JPA, como o REST, um JSON, e até mesmo a utilização do banco de dados, tá? Então, esse curso, ele aborda as tecnologias e as ferramentas que a gente utiliza na coordenadoria, incluindo alguns conteúdos a mais, como a utilização do JDBC, que é aquela framework do Java para acesso a dados, o JavaFX para interface gráfica, nivelamento e versionamento de código com o GitHub, e principalmente o que? O uso do principal framework do Java, que é o Spring Boot, certo? Ele também ensina o que? Fazer o que? Mapeamento objeto relacional com o JPA. Ele ensina teoria aplicada ao Maven, que é o gerenciador de dependências, né? Então, esse curso, ele utiliza uma metodologia onde é aplicado videoaulas, certo? Onde o instrutor vai estar falando um pouco da teoria aplicada à tecnologia e nos frameworks, e também tem um enfoque prático, ou seja, ele vai estar fazendo uma implementação e mostrando o que está acontecendo, o que ele está fazendo, certo? E ao final ele atribui o que? Exercícios resolvidos e propostos para o aluno tentar entender e resolver, né? E o projeto prático que o aluno vai estar fazendo, né? Que, se não me engano, é de um sistema baseado na vida real mesmo, um sistema de, como é que é, empréstimo de carro, alguma coisa assim, eu não lembro agora direito, mas é muito interessante, é um curso que eu recomendo a todos, tá? O total desse curso é de 50 horas. Também foi feito um curso de UML, tá? Porque a documentação que a gente utiliza na coordenadoria, ela utiliza, sim, artefatos UML, como, por exemplo, o caso de uso, diagramas de caso de uso, modelo conceitual. Então, é interessante para a pessoa que vai estar fazendo essa análise ter um entendimento desses artefatos, o que eles são, para que eles servem, tá? Então, esse curso, ele aborda esses artefatos UML, tá? Então, a gente acaba aprendendo a fazer uma análise e construção desses artefatos orientados a objeto. A gente faz um estudo de caso completo. A gente utiliza diagramas de classe, conceitos, atributos, associações, multiplicidade de papéis. E, inclusive, ele também possui um projeto prático, assim como um curso de Java, onde a gente vai estar utilizando a tecnologia Java, fazendo essa implementação, utilizando o framework como Spring, JPA, REST e um banco de dados por detrás. O total de horas desse curso é 13 horas. Outro curso também que é fundamental é sobre o banco de dados Oracle, né? A coordenadoria para esse sistema de declaração de bens utiliza o banco de dados Oracle, tá? Então, eu acredito que para qualquer desenvolvedor é interessante você ter aquele conhecimento do banco de dados, né? Como ele funciona, como ele vai estar atuando, quais são os comandos, né? Então, nesse curso, a gente acaba aprendendo a utilizar a linguagem SQL, tanto a SQL ANSI quanto a SQL Oracle, né? A SQL ANSI é aquele SQL mais padrão que é utilizado em todos os bancos de dados relacionais, mas também tem o SQL Oracle, que são os comandos mais específicos. A gente também faz uso de ferramentas
como o SQL Developer, SQL Plus, o Oracle Data Modeler, tá? A gente também aprende a linguagem procedural, PLSQL, tá? E a modelagem de dados com diagrama de entidade de relacionamento, com o Oracle Data Modeler. A metodologia dele também é a mesma aplicada no curso de Java e de UML. Aquele enfoque de videoaula com a teoria aplicada às tecnologias e também um enfoque prático, onde o instrutor vai estar passando exercícios, passando um projeto prático para o aluno desenvolver. O total de horas desse curso é 32 horas. Continuando a fundamentação teórica, a gente não pode deixar de falar do que? Da metodologia utilizada, que é o Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil, tá? Essa definição foi feita junto com o coordenador, tá? E o que o Scrum, como metodologia ágil, define para a gente? Ela possibilita mudanças, né, durante o período de desenvolvimento do software, certo? Então, ele possui características de desenvolvimento rápido, comunicação entre a equipe, o que possibilita o quê? Uma diminuição na chance de falha na implementação e uma resposta mais rápida às mudanças que podem ocorrer durante o desenvolvimento. Falando um pouco do Spring, o Spring é o quê? É o framework, ele é open source e ele é feito para a plataforma Java, tá? Ele é o quê? Um framework com foco em velocidade, simplicidade, produtividade, baseado em padrão de projeto, como inversão de controle e injeção de dependência, tá? Então, o Spring, ele vai estar sendo utilizado hoje, né, na própria IDE de desenvolvimento, o Spring Tool Suite. Essa é a ideia que a gente utiliza para fazer desenvolvimento com Java, tá? Então, o Spring, ele traz com ele um módulo muito importante, que é o Spring Boot. O Spring Boot, ele vai estar facilitando a vida do desenvolvedor ao poder fazer com que o desenvolvedor baixe as dependências utilizadas no projeto. Mas que dependência? O JPA, por exemplo, é uma dependência que a gente utiliza no projeto. O REST vai ser dado como outra dependência, né? Então, o Spring Boot, ele traz por detrás dele um Maven, que é o gerenciador de dependências. Então, quando a gente vai criar o projeto, ele vai possuir lá uma interface bem intuitiva, bem fácil para o desenvolvedor. Ele vai estar selecionando lá, vou utilizar essa dependência aqui do JPA. Então é o Spring, como é que é o nome? Spring Data JPA, se não me engano. Vou utilizar o conceito de REST no meu projeto. Então eu vou estar utilizando o Spring Web. Vou estar utilizando para conectar com o banco Oracle. Aí ele baixa uma dependência de conexão com o banco de dados Oracle, tá? Fora isso, o Spring Boot, ele também traz o que? As anotações de Spring, que a gente fala. Essas anotações vão estar sendo utilizadas no código mesmo de Java, tá? Para quê? Cada anotação, ela possui uma funcionalidade. Eu tenho uma anotação aqui do JPA para fazer um mapeamento dessa classe, né? E converter o que? Os dados do paradigma orientado objeto para o paradigma relacional, utilizado no banco. Eu tenho um REST controller aqui, que vai ser o meu controlador. Então, ele traz essas anotações de modo a facilitar a vida do desenvolvedor, né, e evitando que ele acabe desenvolvendo ou implementando código a mais, né, abstração, né, ele faz uma abstração de códigos que não são necessários o desenvolvedor escrever, através dessas anotações. Padrões de projeto. O nosso projeto utiliza padrões de projeto, tá? O que são esses padrões de projeto? Cada padrão de projeto, ele define uma solução utilizada no desenvolvimento e na implementação, tá? Então, por exemplo, a gente tem um padrão de projeto chamado padrão de projeto em camadas. Esse padrão de projeto, ele define que o nosso projeto, ele possui várias camadas, e cada camada possui uma função, um papel, né, dentro do nosso projeto, certo? Mas ele não define quantas camadas eu tenho. Aí eu utilizo o quê? Outro padrão de projeto, como por exemplo o repository. O padrão de projeto repository define o quê? Uma camada de acesso a dados, onde a gente vai estar fazendo o quê? Operações com banco de dados, operações de CRUD, tá? Então a gente já tem uma camada só para isso. A gente utiliza o quê? O padrão MVC. Apesar de ele ser uma arquitetura, a gente utiliza ele como um padrão dentro do nosso código.
porque ele vai definir o quê? Que a gente tem uma camada de um modelo, uma camada controladora, tá? Essa camada modelo vai ter o que lá? Vai ter a nossa camada de domínio, a nossa camada de serviço, camada de acesso a dados. O controlador vai o quê? Vai atuar realmente como controlador, né, dentro desse padrão MVC, tá? Falando do JPA, é o framework feito para o Java, tá? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar atuando, né, como uma ferramenta de ORM, mapeamento objeto relacional, tá? Ele vai também estar atuando na comunicação dos dados com o banco de dados, tá? Então ele acaba fazendo uma conversão para a gente dos dados. Uma vez que os dados estão na memória, em formato de objeto, a gente precisa passar ele para o banco de dados, que utiliza outro paradigma, que é o relacional. Então ele vai estar armazenando aqueles dados lá no banco em tabelas. E na nossa aplicação Java, ele vai estar em forma de objeto Java, tá? Falando um pouco do REST, o REST é o que? É o estilo arquitetônico, né? Uma arquitetura que a gente utiliza, né? Alguns princípios e regras baseadas no que? No protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o principal protocolo de comunicação da web, tá? Então, através do REST, a gente vai poder criar o que? Os nossos web services. Esses web services, por sua vez, vão permitir o quê? Uma integração, uma comunicação entre diferentes aplicações, independente do que? Da linguagem de programação utilizada entre elas. Então, por exemplo, eu tenho um front-end, que utiliza lá HTML, CSS, JavaScript, e eu tenho um back-end feito em Java, utilizando esses conceitos de REST, HTTP, e o web service, a gente vai poder fazer essa comunicação entre essas aplicações, através de um meio único, que é por meio de requisições. Essas requisições, por sua vez, possuem métodos prontos, que são o método GET, POST, PUT e DELETE. Então, o usuário vai poder enviar uma requisição, por exemplo, de GET. GET é o que? É recuperar informações. Ele pode enviar o que? O método POST, eu quero inserir informações. PUT, atualizar informações. E DELETE, deletar informações. O REST, utilizando o REST, o Spring traz uma notação também importantíssima, que é o REST Controller. Ele o que vai estar atuando nessa comunicação, permitindo com que a nossa aplicação receba e envie o que? Requisições HTTP, tá? Resultados. Como resultado de todas essas tecnologias, frameworks, a gente tem o que? As camadas, né? Essa aqui é a implementação do back-end já, tá? Aqui a gente está utilizando a tecnologia Java, a gente está utilizando o JPA, a gente está utilizando o Spring, a gente está utilizando todas essas ferramentas. Mas a gente tem o que? Uma camada de domínio. O que seria essa camada de domínio? Ela é também conhecida como camada de negócio ou objetos de negócio, tá? Essa camada de domínio, a gente tem as classes de dados. Essas classes de dados, elas vão representar o que? Uma entidade do banco de dados, uma tabela do banco de dados, tá? A diferença é que aqui a gente vai estar trabalhando na memória, como objeto, tá? Então, o usuário, ele faz uma requisição lá, ele preenche o formulário online lá, de declaração, por exemplo, certo? Aí lá tem descrição, um certo valor de aquisição, tem alguns atributos lá que ele deve preencher, por exemplo. E aqueles dados que ele preenche lá no front-end são passados para o back-end. E aqui no back-end ele fica em forma de objeto. Mas que objeto? Objeto do tipo bem pessoa, tá? Mas posteriormente a isso eu vou ter que trabalhar com banco de dados, que o banco de dados ele trabalha com paradigma relacional. E para que essa transição ocorra, eu preciso fazer aqui um mapeamento utilizando o JPA. Então, se eu tenho uma chave primária lá no banco de dados, eu tenho que identificar esse atributo como uma chave primária, utilizando o quê? Uma @id. Isso aqui é uma notação Spring, tá? Se eu tenho um nome lá de uma tabela, eu tenho que definir o nome da tabela aqui, ó, @table e um nome. Então, a gente vai estar fazendo o quê? Um mapeamento, né, dos atributos e da própria tabela em si, né, através dessas anotações. No nosso caso, o banco de dados, a equipe de banco de dados, ela já havia criado a base de dados
com todas as regras, estruturas e restrições. Então, no nosso caso, aqui no back-end, a gente deveria o quê? Fazer um mapeamento que respeite aquelas restrições, que respeite aquelas regras já estabelecidas no banco, tá? Então, a gente faz um mapeamento aqui, por exemplo, de uma sequência, né? A chave primária ela vai ser auto-incrementada através de uma sequência já criada no banco de dados. Aí basta eu fazer essa identificação aqui. Restrição, um campo ele não aceita nulo, então eu tenho que colocar aqui, mapear, not empty, né? É uma string, né? Quando é string é not empty, quando é um valor ponto flutuante ou inteiro é not null, né? Então, o usuário, ele preenche lá o formulário, ele envia uma requisição, a requisição chega aqui, é passada como objeto, e aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma validação daqueles dados. Uma regra de negócio me fala que o campo de descrição, ele não pode ser vazio. Então eu coloco uma restrição de não ser vazio, caso seja, eu vou emitir o quê? Uma mensagem informando a ele, a descrição, ela tem que ser informada, tá? Outro resultado que a gente tem é a camada de acesso a dados, tá? Essa camada que ela vem daquele padrão de projeto repository que eu falei agora há pouco. Esse padrão de projeto repository, ele define que a gente tem que ter uma camada de acesso a dados, uma camada que vai fazer aquela comunicação e utilização de operações com o banco de dados, tá? Para isso a gente utiliza aqui um conceito de interface aqui no Java, e indo além a gente vai estender essa interface com o JPA repository. O JPA repository, ele vem daquela dependência do Spring Data JPA, tá? Ele vai trazer o que para a gente? Vai trazer operações de CRUD já prontas para a gente apenas utilizar, tá? E são essas operações de CRUD, operação de inserir informações do banco, recuperar informações do banco, atualizar informações e deletar informações. Caso ainda não seja suficiente, a gente pode utilizar uma notação do Spring, chamada @carry, onde a gente vai estar utilizando uma linguagem chamada JPQL, que é a linguagem de consulta do JPA, tá? Ela é orientada a objeto, então a gente vê que não é um SQL normal, né? A gente vai estar utilizando o conceito de objetos aqui. A gente tem como outro resultado a camada de serviço. Essa camada de serviço, por sua vez, vai estar o que? Toda a lógica, toda a lógica da aplicação, tá? Então a gente vai ter o que? As funcionalidades do formulário de declaração. Mas que funcionalidade? Por exemplo, o usuário vai preencher o formulário online, aí vai lá clicar lá em enviar. Ele vai enviar uma requisição para a gente, vai ser passado como objeto os dados, e aqui eu tenho que fazer o que? Aplicar as funcionalidades por detrás daquela requisição. Então, ao fazer uma requisição de salvar os dados, eu preciso primeiro fazer uma validação. Essas validações, a gente vai estar encontrando ela nas regras de negócio estabelecidas. A gente faz a leitura, a documentação, a gente entende que tipo de validação a gente tem que fazer, e aí a gente aplica aqui nessa camada de serviço, tá? Então a gente tem algumas operações, por exemplo, a gente vai salvar os dados no banco de dados, a gente faz uma validação daquelas informações. Tal campo foi preenchido? Se não foi, retorna um erro. O campo de descrição, se ele tiver mais que 200 caracteres, eu tenho que retornar um erro. Se ele não obter nenhum erro, tiver tudo certo, eu vou chamar uma operação de CRUD, né, lá da camada de acesso a dados. Mas para isso, eu acabo utilizando um outro padrão de projeto, que é a injeção de dependência, através da notação auto-arid. Então, com isso, a gente consegue acessar uma operação que está em uma outra camada, tá? Mas para isso eu preciso criar aqui a injeção de dependência. Outro resultado, e por último, se não me engano, esse aqui é o nosso controlador, tá? A camada de controle que a gente fala, mas aqui que a gente vai estar utilizando o REST, o conceito de REST, tá? O Spring, ele traz, por sua vez, uma notação chamada REST Controller, tá? Esse REST Controller é que vai fazer o que? Atuar como o cara recebe a requisição, né? Ele recebe uma requisição, ele, de acordo com o caminho
definido na URL, né? Quando o usuário vai lá, coloca declaração de bens / bem pessoas, por exemplo. Ele já sabe que o que o usuário requisitou vai estar aqui. Tá? Basta ele o quê? Direcionar para qual método for utilizado. For um GET, ele quer recuperar a informação, então entra aqui. É um PUSH, vai inserir informação, entra aqui. É um PUT, entendeu? Então ele vai direcionar aquela requisição para o método correto. Mas, novamente, vai depender do caminho utilizado. Então, ele utilizou declaração de bens / bem pessoas / conta acesso log. Na verdade, isso aqui é o que é uma variável, tá? É uma variável do tipo long. Então, vai ter um número aqui. Esse número é o quê? É uma identificação do usuário, né? Quando ele logou, eu sei quem logou, né? Através desse número. Então, quando o REST recebe uma requisição, ele vai direcionar a requisição para o método correto, tá? E aí esse método vai chamar o que é a lógica aplicada por detrás daquela funcionalidade. Essa lógica, lembrando, ela está aqui na camada de serviço, tá? Então, uma requisição, além de ele possuir um método, ele pode possuir um corpo. Esse corpo pode ser o que? Um JSON, pode ser um XML, pode ser um HTML, pode ser algum recurso da web, certo? Mas chegando aqui, eu vou ter que passar aquele recurso com um objeto, porque a gente está trabalhando no paradigma orientado a objeto. A gente vai salvar esse objeto na memória, tá? Então, ao passar por um objeto, a gente pode usar esse objeto no parâmetro. Então, a gente chama uma função vinda aqui da camada de serviço, onde ele vai aplicar toda aquela lógica de validação, onde essa camada de serviço, por sua vez, vai chamar a camada de acessar dado para fazer alguma operação com o banco de dados. Após fazer essa operação, esse dado é retornado para a camada de serviço como objeto ainda, tá? Porque a gente está no Java, que é orientado a objeto, e por sua vez ele retorna novamente para a camada controladora. Essa camada controladora, ela vai responder ao cliente aquela requisição. Através do quê? Através de um status e através do corpo, né? Mas isso aí que define, né? São as regras estabelecidas do desenvolvedor, tá? Então, essa é mais ou menos a lógica que acontece. A gente tem um cliente e um servidor. O cliente envia a requisição, essa requisição passa para o controlador envia para ser processada aquela requisição, a requisição é processada, é retornada ao controlador, e o controlador envia uma resposta ao cliente, né? Isso aí remete àquela arquitetura cliente-servidor, tá? Conclusões. De forma a concluir, foi finalizado a implementação do formulário, tá? Onde a gente obteve o funcionamento correto do formulário, tá? Então, todas aquelas operações que a gente utiliza no formulário, né? Claro que depende do front-end também, como ele vai estar atuando lá na camada de visão, né? Pro usuário, né? Mas em relação ao back-end, a gente conseguiu atender todas as funcionalidades necessárias, toda a lógica aplicada, tá? Conhecimento. Foi adquirido um conhecimento teórico e um conhecimento prático, né? Ao participar do desenvolvimento do sistema, né? Essa é uma experiência que eu nunca havia tido, tá? Foi uma coisa muito bacana. Participar de um projeto real é uma coisa totalmente diferente, né? Apesar de a gente fazer esse treinamento lá naquele curso da Udemy, com um projeto prático, é um ambiente totalmente diferente quando a gente participa, tá? E a experiência de participar das reuniões, de fazer a leitura e interpretação da documentação, reuniões, né, um conceito assim, que você tem que prestar muita atenção, você tem que estar ligado no que acontece, no que se deve fazer, você precisa ter uma leitura, uma interpretação muito correta da documentação, porque não pode errar na hora de aplicar a lógica, na hora de escrever, na hora de implementar. E a comunicação com a equipe de analistas e desenvolvedores, uma coisa que você tem que fazer a todo momento, você precisa dar um feedback do que você fez, do que você está fazendo, como você fez, se está funcionando, se não está, né? Então, a todo momento você tem que estar
fazendo essa comunicação. É uma coisa, assim, de extrema importância quando você está desenvolvendo um sistema. Tá? Bibliografias é a base onde eu tirei várias informações, onde eu aprendi muita coisa, tá? E também essa mesma bibliografia foi aplicada no meu relatório. Eu acredito que é isso. Essa foi a minha defesa, né? Essa foi a minha defesa e, de forma a concluir, eu agradeço toda a equipe, agradeço o Anderson, um excelente coordenador, excelente professor, porque ele também ensinou a gente a fazer muita coisa. Agradeço toda a equipe, lá, nossos colegas, estagiários, servidores. Agradeço a professora Vanice, que me ajudou muito, foi uma excelente orientadora, uma excelente professora. E agradeço também a toda a minha família, os meus amigos, que me ajudaram, participaram dessa caminhada aí difícil, mas que no final vale muito a pena, né? Que é algo que a gente vai levar pro resto das nossas vidas, tá? E é isso, professor. Obrigada, Rafael, pela apresentação, obrigada pelos elogios também. Vou chorar. Não, chora não. Tá. Como já é de praxe, convido o João, nosso convidado externo, para suas considerações referente à apresentação e o trabalho realizado pelo aluno Rafael. Fica à vontade, João. Elogio aí. Bom, primeiramente queria parabenizar o Rafael, né, por estar concluindo o relatório de estágio dele. Muito obrigado. Ao final do curso. E, bom, sobre a apresentação e o trabalho escrito, né? Sobre a apresentação, a questão de formatação ficou bem limpa, os slides, né? Tá de parabéns. Em relação ao tempo, o Rafael passou bastante, né, do tempo estipulado, né? Desculpe. De 15 minutos, então poderia ter dado uma resumida a mais, né? Acho que principalmente na parte dos cursos, poderia ter passado um pouco mais rápido para cumprir, né, o tempo estabelecido. E creio que é isso, né? A apresentação foi boa, bem formatada. E partindo para o trabalho, o que eu tenho mais a trazer assim, de contribuição para o trabalho do Rafael em relação ao método científico, né? A formatação, né? E outras coisas que eu preparei aqui do trabalho escrito em relação à formatação ABNT. Na capa eu vi que furou um pouquinho, né? Tem o símbolo da UFMT que passou um pouco das margens aqui da ABNT. Acho que foi o único detalhe que eu reparei, né? O que mais que eu posso dizer? A lista de objetivos geral específico no trabalho escrito, ele poderia ter feito de forma diferente, que igual ele fez no slide ele elencou, né, os objetivos em itens, e já no trabalho escrito ele fez discorrido, né, direto. Ele poderia mudar, né, na hora que ele dá a arrumada no trabalho dele para esse modelo do slide dele, né, para os tópicos. E acho que o último e mais importante é em relação às referências bibliográficas que ele utilizou no trabalho. Porque eu reparei durante a leitura que ao final tem muitas referências. Até fiquei impressionado com quantas referências. Só que aí tem a questão, né? Muitas dessas referências não tem a citação do autor no corpo do texto, né? E aí quando não aparece a citação do autor no corpo do texto, ele não deve entrar nas referências, por mais que a gente tenha pesquisado, né? Por mais que a gente tenha acessado um blog aqui, como ele colocou, ou visto algum trabalho, né? Mas se a gente não citou, não deve entrar na questão das referências bibliográficas. Creio que é isso, né? Minha contribuição é mais em relação a essa formatação, né? Do trabalho e as referências. Que aí o Rafael pode trabalhar em cima disso essa semana que ele tem para fazer correções e entrega da versão final. Perfeito. Ok, muito obrigada, João. Passo a palavra agora para o supervisor, Anderson.
Anderson, fica à vontade para suas considerações. Realmente, o Rafael foi uma pessoa ali que se dedicou bastante, estudou bastante, ele é bem concentrado, né? Na coordenadoria a gente foca muito lá, até que eu falo bastante para eles, que todo o desenvolvimento ele ocorre através do estudo, né? Então, a gente focou muito isso dentro da coordenadoria, né? E eu foco, até porque também eu fui professor de faculdade da UNIC e da IFMT, né? E aí eu sei da importância do estudo, e aí eu foquei muito isso com eles, aí trabalhei com eles, né, nesse foco, né? Que eu falei sempre para o secretário que a capacitação é muito importante porque a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E aí eu foquei nisso com eles, uns 3, 4 meses estudando, capacitando eles, para que eles pudessem estar atuando, né? E o pouco de experiência que eu tenho, né, na área de desenvolvimento de 27 anos, aí eu comecei a passar para eles para que eles pudessem estar desenvolvendo um bom trabalho, e sempre estou fazendo brainstorms com ele. E o Rafael foi muito bem focado, né? E aí sempre pediu algumas coisinhas de orientações, e a gente vê que ele deslanchou bem no trabalho, conseguiu, dei atribuição para ele, falou, essa é a sua tarefa de fazer. Ele foi, estudou, executou e conseguiu, né, finalizar o trabalho, parabéns, né? E quem sabe podemos fazer outras parcerias aí, né? Que a gente precisa também tanto capacitar as pessoas, como a gente precisa também de estar desenvolvendo novos talentos, né? Perfeito. Eu agradeço, Anderson. Muito obrigada, Anderson, pelas suas considerações. Agora são as minhas considerações, tá, Rafael? Ok. Bom, eu acompanhei o Rafael na parte escrita do trabalho. Em alguns momentos ele me apresentou a parte prática, em alguns momentos eu questionei o Rafael sobre a parte prática. O Rafael é uma pessoa super esforçada, o Rafael é uma pessoa que você passa as coisas para ele, corre atrás, ele não tem preguiça. É o que eu sempre digo para os alunos da computação. Para você se dar bem nessa área, você tem que ser safo. Tem um problema, passou o problema, corre atrás. Não espere que alguém vai resolver esse problema, ou fique esperando que alguém venha te ajudar a resolver esse problema, porque isso não vai acontecer. A todo momento tem problemas, a todo momento tem novas demandas, e aí vai ser você. Você vai pegar aquilo, você vai correr atrás, você é que vai desempenhar o papel principal diante daquele problema. E foi o que o Rafael fez. Ele correu atrás de uma dificuldade muito grande que ele tinha, que era a questão da programação Java, da questão da orientação ao objeto. Ele tinha realmente essa dificuldade, ele correu atrás, ele superou essa dificuldade. Hoje a gente tem um trabalho desenvolvido que foi implementado, que está lá, o Anderson como supervisor pode atestar isso, ele realmente desenvolveu o trabalho, e ele chegou no objetivo final do trabalho, que era entregar o back-end e funcionando, tá? Por outro lado, toda vez que o aluno entra para fazer um estágio, ele acaba focando bastante na questão do desenvolvimento e acaba esquecendo um pouco da parte escrita. Então, a gente conversou bastante sobre isso, né, Rafael? O Rafael teve um problema durante o percurso, já no finalzinho mesmo, a gente finalizando a parte escrita, o Rafael teve um probleminha de saúde, graças a Deus está tudo bem, ele conseguiu entregar o trabalho a tempo ainda de fazer a defesa, e alguns pontos que inclusive o João elencou aqui, eu já havia conversado com o Rafael, que é a questão das referências, né? Então, eu falei para ele, Rafael, você não está citando, esses seus textos são sem referência. E aí você vê que o Rafael estudou bastante, ele viu bastante coisa, e mesmo assim, ainda faltaram algumas referências que ele não citou no texto. Então, para a versão final, Rafael, eu sugiro que você faça essa correção, tá? E também com relação aos objetivos específicos. Como já estava em cima da hora para a entrega do trabalho escrito, João, o Rafael, ele tinha feito essa parte dos objetivos específicos, ele acabou entregando essa versão final com os objetivos sem tópicos, e eu pedi em tópico também, né, Rafael?
E foi bom você dar essa sugestão para o Rafael ver que não é um capricho, mas é algo que de fato faz com que o leitor entenda melhor o que você quer atacar no seu trabalho. E quando ele chega lá na conclusão, ele consegue, através desses tópicos que foram elencados lá com objetivo específico, ver se realmente aqueles objetivos que você elencou lá foram cumpridos. Então, ele olha o tópico, vai lá no resultado e fala, ok, esse tópico ele cumpriu. Deixa eu ver esse aqui, ele falou que vai desenvolver tal coisa. Então, deixa eu ver, foi desenvolvido. De fato, parabéns, foi desenvolvido. Então, fica melhor para o leitor acompanhar. Então, é outra correção que o Rafael também vai precisar fazer para a versão final. Siga aquilo que João deu como consideração para você, que é colocar da forma como você colocou no slide, vai ficar muito mais interessante, vai ficar muito mais claro para o leitor que vai ler o teu trabalho. Tá bom, Rafael? Perfeito. Então, essas são as minhas considerações. De resto, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Esse trabalho ficou muito bom, você sabe disso, já tinha conversado com você, tirando essas considerações, é claro. Mas parabéns mesmo, sei do seu esforço, sei de todo o seu trabalho, do que você fez, do que você teve, parabéns mesmo. Acho que você está entregando aí algo de boa qualidade, algo que de fato você se empenhou para fazer. Tá bom, Rafael? Obrigado, professor. Muito obrigado pela consideração. Bom, a partir de agora eu vou interromper a gravação. Pronto. Interromper a gravação. Vou solicitar